ser amigo de infrator, de bandido? É essa a imagem que nós cultuamos do acusado, do condenado? Aí, anos depois, até decisão recente, eles tiveram, uma indenização por danos, materiais e morais, mas quem paga o tempo da vida deles, que eles lutaram, caminharam para provar que eram inocentes, quando a nossa Constituição diz, que é justamente a preservação desse estado de inocência, ou seja, cumpre ao Estado acusador, provar, na verdade, que o sujeito, que o agente praticou ou não o delito. Então, quando nós falamos em direito do acusado, não estamos pregando, é claro, impunidades, mas simplesmente garantias. E garantias de quem? De todos nós, cidadãos. Garantias daqueles que, por um motivo ou outro, pode, em uma determinada circunstância, ser acusado de algo que não praticou. O uso das algemas é uma questão que viola frontalmente, na maioria das vezes, tem as exceções, justamente essa imagem do acusado, ou, às vezes, nem acusado ainda, do indiciado. Tem-se uma notícia crimes, e aí, logo, a força policial quer, muitas vezes, pirotecnicamente, mostrar um determinado trabalho à mídia e apresenta, então, aquela figura do indiciado, muitas vezes, algemada. Em razão disso, o STF fez, publicar a súmula vinculante, estabelecendo limites ao uso de algemas. Princípio do devido processo legal, a Constituição diz: ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. E muitas vezes nós temos, em determinadas situações, justamente a invasão também dessa liberdade, ou muitas vezes a privação de bens antes mesmo da conclusão de um processo penal. Às vezes, a decretação da perda de bens de um determinado acusado, um infrator, ela se dá sem que nem o judiciário interfira. A pena, muitas vezes, é aplicada pelo Ministério Público. Aplicada de que maneira, gente? Através, às vezes, do que chama-se, transação penal. E aí, muitas vezes, o sujeito, forçosamente, acaba perdendo ali seus bens. Alguns princípios decorrentes disso aí: a proibição da prisão arbitrária, proibição de provas obtidas por meios ilícitos, assunto que eu já tratei aqui em uma outra ocasião, tá? São princípios decorrentes aí, e são princípios também garantidores do acusado. O direito de defesa, o artigo 5º também, 55, diz: aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. E aí implica também na possibilidade do acusado manter-se silente, ou seja, o acusado não produzir prova contra si próprio, ele pode se manter calado e ter também a garantia de que não será de nenhuma forma, inclusive torturado, para se defender ou para se manifestar. A ausência, às vezes, do acusado também pode ser encarada e deve ser encarado. Hoje, no judiciário, há uma divergência a respeito disso, Alguns ainda decretam a
condução coercitiva do acusado, e isso, a meu sentir, viola o direito constitucional do acusado de não produzir, às vezes, prova contra si próprio, ou seja, ele pode se apresentar para a sua defesa caso ele pense, ele ache, ele considere que, na verdade, a sua presença e a sua manifestação vá ajudá-lo. Se a sua presença ou a sua manifestação for comprometer a sua defesa, nós não podemos obrigá-lo a se apresentar. É claro que há algumas exceções, no caso, às vezes, de identificação, né, do acusado, no processo, às vezes, de reconhecimento. Mas, por exemplo, aquele caso lá da Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, não é? Vocês se lembram? Um caso famoso, aconteceu em São Paulo, a filha e o namorado, e mais o irmão do namorado, o cunhado, mataram os pais dela. E aí, eles foram fotografados, não é? Participaram de todo o processo de reconstituição do crime. Isso, gente, imagina o impacto que tem isso. Uma foto do próprio acusado à beira da cama do casal, com o que parecia ser, desculpa a palavra, né, um cacete no qual eles mataram as pessoas. Então imagina o impacto disso para o jurado. Às vezes não precisa nem mesmo do promotor argumentar, porque a própria foto do acusado, não é, num processo de reconstituição do crime, já diz tudo. Então, isso também seria, a meu sentir, uma violação do direito do acusado de não produzir prova em seu desfavor. Então, ele poderia, claro, se recusar a não participar de uma reconstituição dessa natureza. Imagine o acusado lá. E aí, eu já estou aqui com 42 minutos e já agora encerrando, realmente, não é? O Código de Processo Penal novo, que tramita aí no nosso legislativo, traz uma figura muito interessante. Não vai dar para a gente aprofundar aqui, como eu disse, é apenas uma notícia, que é a figura do chamado juiz das garantias. Juiz das garantias. Então, como você sabe, o nosso sistema tem uma primeira fase, né, no processo penal, que é uma fase inquisitória, que é o inquérito policial, e nessa fase, tem-se que o acusado não pode apresentar defesa. Então, estão sendo produzido um monte de provas contra ele, mas ele não pode apresentar defesa. Por isso que é chamado justamente de fase inquisitorial, que se assemelha à nossa bela e linda Inquisição, lá da Idade Média, etc. Não é? Que as pessoas eram acusadas sem direito justamente à defesa. E, no outro momento, aí passamos à fase justamente em que há o contraditório e a ampla defesa. Aí já é uma fase, no judiciário, em que há possibilidade das garantias, etc. Ok? E do réu, é claro, do acusado apresentar a sua defesa. Mas, no sistema atual, qual que seria a novidade desse sistema do juiz de garantias para o atual juiz de direito lá na vara penal, no processo penal? Olha o que diz aqui o artigo 15 do projeto de Código de Processo Penal. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, aí tem várias competências atribuídas a ele: receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso
62 do artigo 5º da Constituição da República, receber o auto de prisão em flagrante para efeito do disposto no artigo tal, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que seja conduzido à sua presença, e assim por diante. Então, qual que é a novidade desse juiz aí? Mas o juiz atual não faz isso? Muitas vezes não, gente. O juiz atual, ele é um juiz garantidor? Em muitos momentos, sim. Mas nós temos ainda uma prática no nosso meio jurídico que ela acaba sendo prejudicial, muitas vezes, ao acusado. O processo é algo que se constrói em contraditório. A professora Thalita, não é? Doutora nisso aí, né, em processo, mas o meu professor Haroldo Plínio já dizia isso, quer dizer, o processo, não é? Ele se constrói em contraditório, ou seja, temos que ter no processo penal o Estado acusador e temos que ter a oportunidade, é claro, do acusado se defender. E o juiz é o garantidor dessa relação, é aquele que deveria tratar do equilíbrio entre essas partes. O Estado se manifesta na acusação através do Ministério Público. E o juiz? Também é o Estado, mas o Estado do equilíbrio. Mas quando o juiz se reúne, por exemplo, com policiais, com a promotoria, para determinar busca e apreensão de determinado bem, etc., documentos, que vão servir para fundamentar a acusação contra alguém, será que esse juiz atual, ele teria isenção depois para questionar, por exemplo, a produção dessa prova lá no juízo de instrução? A meu sentir, ficaria ao alvedrio do juiz. Aquele juiz que nós teríamos como diligente, competente, zelador dos direitos constitucionais fundamentais, nós poderíamos sim empenhar nossa confiança nele. E aqueles cuja sanha punitivista já tomou parte ali do seu coração e do seu cérebro, a gente ficaria na dúvida. São aqueles magistrados que dizem que a caneta deles, né, tem chumbo, né? Pena pesada. Pena não da caneta, né? Mas a pena que ele determina lá na sentença. Então, gente, haveria ali uma, não é? Há, na verdade, uma contaminação propriamente do equilíbrio necessário nessa relação processual. O juiz que determina sem tempo a interceptação telefônica, não é? Há casos em que o juiz determinou a interceptação telefônica de quase 80% da população de uma cidade. Pasmem, ouvi isso do conselheiro do CNJ, colega do professor Richardson, Paulo Tamburini, que é conselheiro do CNJ. Esse juiz foi aberto pelo CNJ, e o processo é público, um processo contra ele, para saber por quê, qual a razão lógica de se determinar a interceptação telefônica de quase 80% da população de uma dada cidade. Isso beira, na verdade, o absurdo. Big Brother, na verdade, perdeu de longe de uma figura dessa. Então, como aí nós entregarmos realmente essa confiança do equilíbrio a alguém dessa natureza? Realmente se complica. Então, esse juiz de garantias seria um juiz que atuaria na fase indiciária. É um juiz, na verdade,
que trabalharia, não é, as garantias do indiciado, ainda não acusado, do indiciado, para garantir que as provas que estão sendo coletadas contra ele, etc., estão sendo feitas de acordo com a Constituição Federal, nada mais do que isso. Ou seja, a inadmissibilidade de provas, não é, ilegais ou aquelas obtidas por meios ilícitos. Então, esse juiz seria realmente um juiz, não é, que traria esse equilíbrio. E, uma vez, né, formada ali a culpa, uma vez denunciado o indiciado, este então, né, passaria para o juiz, na verdade, da instrução, que esse sim, esse agora, não é, separando as duas figuras, o juiz das garantias e o juiz da instrução, propriamente do processo, ele apreciaria as provas de maneira mais, pelo menos espera-se, isenta. Ah, mas o Ministério Público não faz isso já? É claro que o Ministério Público zela, gente, sempre, uma instituição do mais alto gabarito e que tem toda a minha admiração, mas, sobretudo no direito penal e no processo penal, o Ministério Público é uma parte que representa, não é, o poder realmente punitivo, coercitivo do Estado. Não é? Bem, poderia entrar em outras questões, não é? E aí, utilizando inclusive dessa questão da imagem propriamente que nós visualizamos aí do acusado. Se nós pegarmos, por exemplo, um tribunal do júri, vocês tiveram um aqui, né, um júri simulado recentemente, eu tive notícias. Mas os nossos júris, eu sempre, desde que era estudante, questionava muito, gente, a posição, não é, das pessoas, dos elementos, digamos assim, que compõem, não é, um tribunal do júri. O juiz, claro, ali no centro, né, representa aquela ideia de equilíbrio de justiça. Bem, o corpo de sentença, postado ali numa dada posição, que permite apreciar, se é que é possível apreciar propriamente, né, todo o correr ali do julgamento. E aí nós temos depois a figura do réu, que muitas vezes vem como? Algemado. E quando se algema alguém, a presunção que nós temos em relação àquela pessoa é que ele é perigoso. Então, o primeiro julgamento que nós fazemos dele é que realmente ele é perigoso. O juiz, a maioria hoje, acertadamente, determinam que se retire a algema. Pelo menos a maioria dos juízes que eu conheço, determina que retire a algema. 2 ou mais seguranças no acusado, os advogados ao seu lado. E onde está o Estado acusador? Onde é que fica o Estado acusador? Já perceberam no nosso sistema, onde fica o Estado acusador? O Estado acusador fica exatamente ao lado do magistrado. E, não é? Aquilo para os jurados, que são os juízes, né, de fato, no tribunal do júri, eles olham e falam assim, não, o juiz e o promotor, não é? São os manda-chuva aí, não é? Aquele sujeito ali nós temos que, não é? Então, gente, essa confusão, na verdade, e eu digo que é uma questão até processual propriamente, de paridade das partes, ideologicamente postas, imageticamente postas, de que, na verdade, viola muitas vezes essa garantia do acusado a um julgamento justo. Mas acredito que nós temos que realmente trabalhar o direito, reconstruir sempre o direito, mas sobretudo também trabalhar e reconstruir, né, a pessoa humana. Tem uma história do Paulo Coelho que ele fala o seguinte, que um pai estava tentando ler o jornal, muito interessante a matéria, e o filho pequeno apurrinhando o pai ali. E o pai, né, já meio impaciente, porque não conseguia ler o jornal,
Aí ele viu, pegou uma parte do jornal assim que tinha o globo, né? O mundo. Aí ele pegou aquela parte do jornal que tinha o mundo e cortou em diversos pedacinhos, como se fizesse um quebra-cabeça. Ele falou assim: ó, meu filho, toma esses pedacinhos aqui, vai brincar aí, vai se divertir com eles. Você ajunta esses pedacinhos aí até formar, reconstruir aqui esse globo. Aí ele achou que ia ficar livre do menino, 1 hora, 2 horas, né? Passados 15 minutos, volta o menininho com a figura do mundo toda composta. Entregou para ele e falou assim: interessante, sua mãe andou estudando aí geografia com você, né? Você reconstruiu aqui rapidamente, né? Ou assim, não, pai, não é? É porque do outro lado da folha tinha a figura de um homem. Então, quando eu reconstruí o homem, eu, logicamente, acabei reconstruindo o mundo. Obrigado.